Qual é, menosada? Piei! Vamos lá, ó. Classe de palavras. Mas, Epifânio, você não já gravou isso? Você não já falou de classe de palavras? Sim e não. Por quê? Porque eu gravei classe de palavras, né? Gravei estrutura e formação das palavras. Entrei até em substantivo. Não obstante, essa parte aqui de classe de palavras invariáveis acabou não entrando no vídeo, no primeiro vídeo. Infelizmente, eu peço desculpa para vocês por isso, eu não percebi isso na hora da edição. E também substantivo, teve um leve detalhe ali que teve algumas partes que eu gravei, entretanto, não foi pro vídeo também. E eu também vou gravar daqui a pouco, assim que eu terminar essa aula aqui, né? Eu até gravei já adjetivo agora, tô aproveitando, né? Vou gravar esse vídeo aqui e quando eu terminar vou gravar substantivo, algumas partes que eu não falei, como substantivo abstrato, próprio, enfim. Alguns substantivos eu acabei falando, mas não foi pro vídeo. Então, para não ficar algo incompleto, como eu quero trazer algo completo para vocês, vou aqui falar de classes de palavras invariáveis. Vou relembrar para vocês as classes de palavras. Então, Szinho, classes de palavras. Então, eu vou falar para vocês as classes de palavras variáveis, que é o pana mais verbo. Pronome, artigo, numeral, adjetivo e verbo. Todas essas classes de palavras são variáveis. Lembrando que tem um acréscimo do substantivo aqui também, porque essas daqui, ó, elas nasceram para quê? Para servir quem? Outra classe de palavras que também que é variável, o que? Substantivo. Beleza? Só que para quem viu o vídeo, afoxé. Quem não viu, afoxé também. Tá vendo agora? Então, essas classes de palavras aqui são variáveis. Essas daqui, né, servem ao substantivo. Beleza? Nasceram para servir o substantivo. E essa aqui é apenas uma classe de palavra que é variável, porém não tem ligação direta com o substantivo. Mas como o foco é invariável, vamos lá. Quem é as classes de palavras que são invariáveis? É a famosa pica, certo? Aquilo que o Guilherme, nosso editor, o gravador, né, tá gravando esse vídeo, gosta muito. Por quê? Ele gosta de quê? De pica, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Escreve errado ainda, irmão. Advérbio. Ele mesmo estava falando para mim ontem. Gosto muito das classes de palavras invariáveis. É a minha parte preferida da matéria. Por quê? Vamos lá. Conversei com Ana Carolina. Com preposição. Não varia. Não vai pro plural, não vai pro feminino, não varia. Mas aí você tenta me fuder agora. Por quê? Você vai falar assim, epifânico. Luto sempre pelos direitos humanos. Pelos. Aqui, pelos aqui, ó. É uma preposição e tá no plural. Como você vira pra mim, na minha cara, e você fala que a preposição não vai pro plural, sendo que pelos é uma preposição e vai pro plural. Pelos é uma preposição e realmente vai pro plural. Só que quem vai pro plural não é a preposição em si, é o artigo que está acompanhando ele. Você concorda comigo que a preposição pelo é a junção do por mais o? Assim como de mais a é da, o em mais o é no. Então eu vou falar lá em artigo, vou falar em preposição, que o artigo ele pode sim se aliar a uma preposição. E qual é a função do artigo? Ele não é definir ou indefinir, sempre acompanhando o substantivo, tanto em gênero quanto em número, assim como o adjetivo? Então, se direitos humanos, certo? Direitos, na verdade, porque humano é adjetivo, né? É uma coisa tipo de direito. Então, se direitos está no plural, automaticamente esse o aqui vai para o plural. Ou seja, fica por mais os. E quando junta, fica o quê? Pelos. Entendeu? Então, quem vai para o plural não é o por. É preposição, ela fica como? Aqui, ó. Intacta. Quem vai para o plural é o quê? É o artigo. Então, fica por mais o, mais os. Logo, juntando fica pelos. Para concordar com quem? Com direitos, que é um substantivo que está no plural. De boa? Mas a regra é o seguinte, é invariável, não varia.
Não varia em gênero e muito menos em número. De boa? Interjeição. O que seria uma interjeição? É tudo aquilo que você expressa sentimento. Você expressou um sentimento? É uma interjeição. Meu Deus! É uma interjeição. Tu tá andando aqui de boa, tua peça, puta que pariu. Opa, quase que eu caio de verdade. É uma interjeição. Entendeu? Se você, tipo assim, macacos me mordam, é uma interjeição. Oi, menino! É uma interjeição. Você está expressando um sentimento, seja de tesão, de ódio, de raiva, de rancor, de felicidade. Você está expressando um sentimento. Então, toda vez que você expressa uma emoção, você está fazendo uma interjeição. E logo depois desse quase que eu caio mesmo, né? E logo depois dessa interjeição, você vem com o quê? Um ponto de exclamação após ele. Ainda? Então vamos lá, conjunção. Epifônica, eu fico louco porque eu nunca consigo diferenciar a preposição da conjunção. É simples, a preposição ela liga palavras, a conjunção ela liga oração, beleza? Então, o que é uma oração? É toda frase que possui sentido completo e que tenha verbo. Quando eu falo é necessário que você estude, você tem um verbo de ligação aqui e você tem um verbo estudar aqui. Ou seja, você tem essa conjunção aqui, ó, que está ligando essa oração com essa oração. Ah, mas Epifânico, antes do com, tem um verbo também. Ainda, chefão, mas depois tem? Ana Carolina não é verbo não, filho, é substantivo próprio. Ou seja, não está ligando duas orações não. Está ligando duas palavras, conversei com Ana Carolina. É diferente. Então, essa é a parada. Conjunção liga orações. Preposição liga palavras. De boa? O que é um advérbio? E a Clareta está falhando. O que é um advérbio? É tudo aquilo, filho, que se interliga com verbos, com adjetivos e outros advérbios. Quando eu falo assim, Nicole escreve bem. Você sabe que bem é um advérbio de modo. É o modo que ela escreve. Ela escreve bem, ela escreve mal, ela escreve assim, ela escreve assado. É o modo que ela escreve. E escrever é o quê? É verbo. Então tá fazendo ligação. Tá fazendo ligação com quem? Com o verbo. Escrever. Nicole é extremamente cuidadosa. Extremamente é um advérbio. E cuidadosa é o quê? Adjetivo. Mas, Epifônico, você não falou pra mim que o verbo de ligação, ó, é aqui, ó. O verbo de ligação, ele não liga o sujeito com o adjetivo? Sim, ó o sujeito aqui, ó, Nicole é o sujeito. Sujeito simples. O adjetivo, tá aqui, ó, cuidadosa aqui, ó. Lá na sintaxe, predicativo do sujeito. Aqui na morfologia, adjetiva. Mas não fica do lado? Não fica decorando. Não literalmente vai estar do lado. Ó, aqui, ó, não está do lado. Mas você, ó, o adjetivo cuidadosa não está do lado do verbo de ligação. Mas você concorda comigo que está depois? Então, assim, não é todos os casos que literalmente após o verbo de ligação vai vir um adjetivo. Eu tenho um aluno que se chama Jonathan. Ele sempre fica com essa porra assim, Epi, o artigo vem sempre depois, o artigo vem sempre antes do substantivo? O menino morreu, a câmera caiu. Não, eu posso falar assim, meus cadernos caíram. Meus não é artigo, é um pronome possessivo. Mas toda vez que você tem um artigo, você tem um substantivo depois dele. Mas nem sempre que você tem um substantivo, antes dele tem que vir um artigo. E isso que ele ficava matutando na cabeça dele. Falei, não fica decorando, não fica decorando. Não é assim, o substantivo ele pode ser precedido de vários bagulhos. Pode vir antes de pronome, pode vir antes de artigo, mas não fica decorando. Beleza? Tem um caso específico que você não pode começar com pronome, né? Pronome oblíquo átomo, né? No caso de próximo você não pode. Mas isso aí é lá em pronome, como eu vou chegar lá ainda, de boa? Mas não fica com esse decoreba não. Ah, viu um verbo de ligação, depois tem que vir um adjetivo. Aí tu fica com essa porra na cabeça, tu fala que extremamente é o quê? É um adjetivo. Aí tu acaba se fudendo à toa, tá ligado? Não é assim. Agora vamos lá. O bem tá interligando com quem? Com o verbo. Extremamente está interligando com quem? Com cuidadosa, que é o adjetivo. Agora quando eu falo, Nicole desenha muito bem, aqui ó, o bem está interligando com quem? Com muito, que é outro advérbio, só que de intensidade. Então o advérbio, ele sempre vai se comunicar com verbo, com adjetivo
e com advérbio, dando sempre modo, intensidade, instrumento, companhia. De boa? E aqui a gente finaliza classe de palavras invariáveis. Peço novamente desculpa, certo? Peço muita desculpa pelo ocorrido, não foi a intenção. Por mim, essa parte aqui estaria lá naquele vídeo lá, só que como é a primeira aula, né, eu vou relevar, não que eu vou pegar isso como zona de conforto e vou botar debaixo do travesseiro, jogar esse regulamento debaixo do braço, não, minha primeira aula eu vou errar sempre. Não, não é assim. A gente sempre tenta melhorar e esse é o objetivo, tanto meu quanto da minha equipe aqui que está me ajudando a colocar essas aulas no YouTube. Mas eu peço desculpas, eu espero que vocês entendam e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula breve, curta, direta, da minha melhor forma possível, da minha melhor forma, certo? Menosada, se você gostou, compartilha com os amigos, dá o seu like, comenta, deixa sua dúvida caso você tenha alguma dúvida. E se você tiver algo para acrescentar também, filho, pode deixar aí que nós aqui, ó, nós é o trem bala mesmo que está sempre disposto a querer ouvir críticas construtivas, certo? Muito obrigado pelo acesso, Epifônico na voz, afoxé.